Doutor Saulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Quem nos acompanha aqui, né, no Momento Empresarial, semana passada o doutor Saulo falou sobre acidente de trabalho, né? Em decorrência disso, vem as perguntas aí, e hoje nós vamos estar perguntando para o doutor, né? Aí veio uma pergunta assim, doutor, eu estou indo para o meu trabalho, né, de moto, acontece um acidente comigo. A empresa, ela é responsável, né? É considerado como um acidente de trabalho ou não? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto muito importante e acho que é a dúvida de muitos empresários e até mesmo funcionários, tá? O trajeto que você faz da sua casa, empresa, casa, né? Ele é considerado, para fins previdenciários, como uma extensão da jornada de trabalho, tá? Por que para fins previdenciários? Porque a partir do momento que você bate o seu cartão na empresa, ou você ainda não chegou na empresa, esse período não é considerado jornada de trabalho, tá? Para fins de salário, por exemplo, tá? Então, a locomoção, tanto de manhã, na hora do almoço, né, no final da tarde, ela não engloba na jornada de trabalho do funcionário, tá? O que implica ou não a responsabilidade da empresa nesses eventos extras. Se você tiver no seu trajeto, no despendimento de horário da sua casa para o trabalho ou vice-versa, para fins previdenciários, você consegue enquadrar isso como uma extensão do seu trabalho, né? Porque você está se locomovendo com aquele objetivo, e isso faz com que esse acidente ocorrido, ele seja enquadrado como um acidente de trabalho nessa forma, né, de locomoção, para que você possa se socorrer, por exemplo, do afastamento que ocorre junto ao INSS. A empresa, né, não tem responsabilidade desde que ela não forneça o transporte, né? Então, eu estou me locomovendo da minha casa para a empresa com o meu carro e eu tenho um acidente de trabalho, quebrei a perna, precisei ficar hospitalizado, fiquei afastado por mais de 15 dias, tive os gastos. Esse acidente no percurso, ele não tem a responsabilidade da empresa, porque eu estava com o meu veículo, me locomovendo, e foi um terceiro que ocasionou o acidente. Então, eu só vou conseguir o afastamento previdenciário, e com o afastamento previdenciário, por considerar esse período um acidente de trabalho, eu vou ter o afastamento e também eu ganho, né, consequentemente disso, a estabilidade, né, de 1 ano ali, né, para que o empregador não me mande embora. Então tem a estabilidade. Porém, se a empresa fornece o transporte, né, tanto de ida quanto de vinda, e vamos supor que aconteça um acidente com esse veículo de transporte, aí provavelmente nós teremos a responsabilidade da empresa, porque para ter esse tipo de transporte, o empregador ele precisa pagar o seguro, né? E não é só o seguro DPVAT do carro que paga todo ano junto com a licença. Ele tem que ter um seguro que resguarde os funcionários num eventual acidente com essa condução, que leve e traz. Aqui na cidade nós temos várias pessoas, né? Várias empresas que trabalham com ônibus, com vans, né? Então esses veículos, eles já têm um seguro, né? Um seguro extra que cobre as despesas que eventualmente as pessoas que estejam dentro sofram. Então, na realidade, se for o transporte for responsabilidade da empresa, aí sim, né? Se não for, e aquelas que, por exemplo, a empregada doméstica, né? Registrada tudo certinho, normalmente a patroa dá passe para elas virem de ônibus, né? E uma situação dessa?
continua fora também da responsabilidade, porque apesar dela fornecer o passe, é uma obrigação como empregador, assim como as empresas normais têm com seus funcionários que precisam do transporte público para se locomover até o trabalho. Então, se ela pegar, por exemplo, o ônibus para chegar e o ônibus tiver algum tipo de problema, ela vai ter que acionar a empresa de ônibus. O serviço público de ônibus é que, né, teve um problema e ele é que tem que arcar com os danos e não a empresa, mesmo que ela forneça o Vale Transporte, né? O Vale Transporte, né? Porque eu sei também que tem muitas aí que fornece, a funcionária tem moto, eu pago combustível para você e você vem. Então, também é responsabilidade do empregado. Isso. E numa situação como essa que você acabou de descrever, ela é muito peculiar e gera uma responsabilidade para o próprio funcionário, né? Porque o funcionário que pega a passe, né, o Vale Transporte da empresa e tem veículo próprio, ele está cometendo uma infração junto com o empregador, porque ele informou para a empresa que ele precisava do passe, a empresa disponibilizou o transporte para ele e ele vem de moto. Ele tem veículo próprio. Então ele está cometendo uma falta grave junto ao seu empregador e isso pode responsabilizar ele até mesmo numa eventual dispensa, porque ele mentiu e está se apropriando indevidamente de um benefício que ele não tem direito. Na realidade, ele acaba vendendo o Vale Transporte. Exatamente. Então, é um fato muito comum de acontecer. E que as pessoas acham que elas estão fazendo correto e elas podem vir a sofrer uma consequência lá no futuro. Porque se o empregador descobrir, né, essa situação que está acontecendo, vai cessar, é uma justificativa para que ele pare de fornecer o transporte e ainda ela corre o risco de ter aí uma dispensa por justo motivo. É aquele ditado que diz assim, né? Tudo que você anda, tudo que você faz certinho, você tem menos risco. Com certeza. E você tentar manipular, né, uma coisa para tentar obter vantagem, ela não vai dar certo, né? Então a gente já faz todas essas orientações, né, procura passar todas essas situações que são muito típicas de acontecer, né, para que as pessoas lá na frente não acusem ignorância, né, tanto do empregador quanto do empregado, né, mas eu não sabia. Não, claro que você sabia, né, muitas vezes você até se vangloria da vantagem que você está levando, né, então a gente fala, não é por aí, né, então isso pode, para a pessoa que está recebendo o Vale Transporte, pode não ter uma importância, um valor grande. Mas imagina uma empresa que tenha que fornecer 10 vales transportes e os 10 não precisam, né? Então, é um valor que está sendo despendido e poderia estar sendo reinvestido de uma outra forma, até mesmo em benefício dos próprios 10 aí que estão pegando esse vale transporte. Então, doutor, só para finalizar, deixando bem claro para quem está nos assistindo, né, que a responsabilidade da empresa é só realmente quando é o transporte da empresa. Eu queria que o senhor deixasse bem, né? Isso, é isso mesmo. Né? Então, se a empresa tem o transporte particular dela, né, tem o próprio, né, o transporte próprio, aí sim nós podemos ter a responsabilidade dela pela condução ou por um acidente, né, nesses períodos entre entrada, saída, horário de almoço, né, ao contrário daquele que tem o seu próprio veículo e se desloca, né, da sua casa, da sua residência para o trabalho e vice-versa, e acaba sofrendo um acidente que aí não tem a responsabilidade da empresa.